história tem um início. E o início do cinema foi em 1895, com os irmãos Louis e Auguste Lumière, que projetaram um filme pela primeira vez em um café em Paris. Um ano depois, a primeira sessão de cinema no Brasil foi realizada no Rio de Janeiro, em 8 de julho de 1896. Essa primeira sessão foi realizada na Rua do Ouvidor e foi amplamente divulgada na época. Contou com a exibição de filmes curtos, que retratavam diferentes imagens de cidades europeias. Não demorou para que as primeiras produções brasileiras começassem a surgir. Até então, as produções eram feitas em preto e branco, sendo mudas e produzidas como pequenos documentários. No início, predominava o cinema estrangeiro, mas logo o Brasil mergulha de cabeça na sétima arte e surgiu o gênero chanchada, dando destaque a personagens como Carmen Miranda. Em Santarém, a família Loureiro tem uma ligação intensa com o cinema. Raul Loureiro, filho de portugueses, nasceu em Forlândia e seguiu a paixão do pai e do avô. Seu Raul foi o fundador do cinema em Santarém. Inaugurou o Cine Olímpia e o Cinerama. Também enviava filmes para muitas cidades, inclusive Itaituba, na época do Cine Ouro, o cinema mais conhecido da história da cidade. Seu Raul faleceu aos 85 anos, no final de 2019. O filho, Emano Loureiro, cineasta, decidiu contar um pouco da história do pai através de fragmentos encontrados em documentos e arquivos. Emano veio a Itaituba conversar com o filho do proprietário do Cine Ouro, o piloto Peralta. Bom, eu nasci em 76, né? Nessa época aí que o Cine Ouro já estava todo vapor, né? Então, eu era muito garoto, eu não lembro dessa troca que eles faziam, né? Esse fornecimento de filmes e tal. Mas aí, meu pai faleceu no final de 2019, então eu fui no escritório dele, né? No antigo escritório da empresa, e vi nos caixotes lá, fiquei vendo o material antigo e tal, e vi uns papéis assim de borderô, de prestação de conta, né? Então tinha lá Cine Ouro, Itaituba, o período, né? Mês tal, ano tal, não sei o quê. Aí os filmes, geralmente tinha uns 5 ou 6 filmes assim, e lá dizia o público, dizia a renda, que era em cruzeiros. Mas isso me chamou muita atenção. Aí eu liguei para umas pessoas, liguei para o Ivan Araújo, aí a dona Regina ali do museu, né, falou que tem lá a foto. Então, eu tentei procurar, descobrir, e graças a Deus foi uma grata surpresa, assim, vim aqui na casa do filho do antigo dono, né, ele contar essa história maravilhosa, e eu fiquei muito surpreso até, era um cinema razoavelmente grande, porque 400 lugares, né? É grande. Pô, abarcava muita gente, era um público muito bom. E contando assim, né, às vezes quando não vinha um avião, né, da Taba, aí tinham que ir pela estrada. Nossa, imagina assim, como é que foi a dificuldade, né? Era uma saga. Uma saga, impressionante. Ao nos receber em sua casa, Peralta conta que lembra do seu Raul Loureiro e detalhes importantes do primeiro cinema de Itaituba. Quando eu cheguei aqui, vim morar com meu pai, o Cine Ouro já estava funcionando. Eu cheguei aqui em 79. Eu vim, tinha acabado de tirar o brevet, estava aprendendo a voar e ficava no cinema, 1 hora na bilheteria, outra hora na portaria. E o dia que o transporte Taba não vinha,
de vez em quando a gente tinha que ir em Santarém, pegar um ônibus em Santarém e buscar um rolo de filme. Santarém, a gente ia no Cine Olímpia com o seu Raul que nos recebia muito bem, e ele fornecia os rolos de filme para o meu pai, os dois eram amigos, e era um período difícil, porque tinha dia que a gente tinha que ir lá buscar os rolos de filme. E iniciou o cinema, o Cine Ouro aqui, lá na rua Doutor Hugo de Mendonça, em que ano? Em 74 para 75. Essa época foi muito bom, porque o meu pai adorava o cinema. E para mim, era muito gratificante ajudá-lo. Qual a melhor lembrança que você tem do seu pai? Meu pai foi uma pessoa muito especial para mim. Aquele dia a dia que eu chegava, encontrava ele lendo o seu Bang Bang, né? Era muito especial. Edson Amorim trabalhou nos últimos meses do Cine Ouro. Conta que as dificuldades para trazer os filmes e o surgimento do videocassete na década de 80 foram alguns dos responsáveis pelo fechamento da casa. Santarém ainda conta com salas de cinema funcionando dentro do shopping. No entanto, o Cine Olímpia e o Cinerama tiveram muitas histórias, inclusive com itaitubenses. Então, foi muito impactante, muito marcante, né? Muitas pessoas saíram de Itaituba, foram para Santarém para assistir o Titanic, que na época era um filme muito aguardado pelos efeitos, pela tecnologia. Eu fiquei muito encantado, amei conhecer o Cinerama e até hoje esse amor permanece no meu coração. O Cine Ouro funcionou exatamente aqui nesse prédio, entre as décadas de 70 e 80. Era uma sala ampla com 400 lugares e foi responsável pelo entretenimento de muitos itaitubenses. Após o fechamento do Cine Ouro, Itaituba amargou longos anos de saudades da sétima arte. Até que em 2016 inaugura o Itacine, exatamente nesse prédio, ao lado de onde funcionava o Cine Ouro. O Itacine trouxe para Itaituba grandes filmes e lançamentos nacionais e internacionais. Mas o público da cidade, infelizmente, não conseguiu manter a estrutura funcionando pelos altos custos. O início da pandemia também foi decisivo para o fechamento do Itacine. Hoje, Itaituba se ressente de uma sala de cinema para acompanhar as novidades e emoções da sétima arte. No entanto, a cidade tem muito orgulho de também fazer parte dessa história.